Olha, hoje em dia acho que a maior vulnerabilidade que eu tenho observado, pelo menos lá no Manuel Bandeira, são de ordem emocional, né? Os nossos alunos, eles estão muito sensíveis a tudo que acontece ao redor deles e muitos não sabem lidar com essas questões. Então, a gente tem muito aluno depressivo, muito aluno que se automutila, e são questões difíceis para a gente, muito difíceis. E, infelizmente, muitos adultos ainda veem esse tipo de comportamento do adolescente como frescura, quando, na verdade, não é, né? Então, a família, às vezes, também acha que é. Ah, mas ele tem tudo, porque você vê que, às vezes, até família estruturada, não é criança que não tem família. Mas aí a mãe fala assim, ele tem tudo em casa, eu não sei do que ele reclama. Mas aquela criança, ela tem uma angústia dentro dela que ela não consegue lidar com aquilo. A nossa rede de proteção, às vezes, é muito restrita, ela é muito pequena. Então, quando você encaminha para o conselho tutelar, é encaminhado para o CAPS, até ele conseguir um acompanhamento psicológico, que nessa faixa etária, com essas condições, seria o essencial, é muito difícil. Conversando com alguns alunos, mantendo aquela relação, muitos têm pais separados, né? Muitos moram com a avó, muitos moram até com o vizinho, não com os pais. Você vê que muitos daqueles adolescentes não têm os pais. Quando até acontecem as reuniões de pais, aparecem pouquíssimos lá. Os pais que a gente queria que aparecesse na reunião não aparecem, e os pais que não precisavam aparecer, aparecem, né? São poucos, né? Então a gente sente isso. Muitos dos nossos alunos, na verdade, não têm família, né? Então a referência que ele tem é dentro da escola. Não tem outra referência. E se dentro da escola ele não achar essa referência, aonde ele vai achar? De alguma forma a gente precisa dar essa referência para ele. Porque a gente, pelo menos no meu início de carreira, eu ouvia muito isso, né? A educação vem de casa. Nem sempre hoje, né? Nem sempre. Às vezes, quando a gente conhece o responsável do aluno, a gente passa a entender melhor porque é que ele se comporta daquela forma na escola. E aí, o que a gente faz? A gente finge que ele não é um problema nosso? Não dá. A questão da empatia, né? Você tentar entender um pouco do universo dele, acolher, conhecer a realidade dele e, de alguma forma, tentar ser a referência básica que ele precisa para se desenvolver. Isso é um trabalho em conjunto, é óbvio, né? Por isso que eu acho que, muitas vezes, o professor adoece em sala de aula. Porque, infelizmente, hoje a nossa realidade é que, por conta dessa dificuldade da nossa carreira docente, muitos professores já estão cansados de se doarem tanto em relação a serem referência para os seus alunos, enquanto alguns já não estão mais na mesma sintonia. E aí uns fazem muito, outros não fazem tanto, e isso acaba desequilibrando mesmo o trabalho. Eu acho que a gente sempre, quando professor, é uma referência. O que vai mudar é que tipo de referência você vai ser para o seu aluno. Porque ele vai olhar para você, assim como os pais sempre vão ser uma referência, a família sempre vai ser uma referência. Que tipo de referência você quer ser para o seu aluno? Ele vai olhar para você, ele vai se espelhar, seja em coisas banais como a sua roupa, seja nas suas atitudes. Acho que não pode simplificar essas questões, né? Simplesmente dizer que é uma frescura, como você disse, ou é por isso. Primeiro que cada caso é um caso. Infelizmente, nós estamos pouco preparados para lidar com essas questões. E a forma que a gente tem encontrado é conversar, dar apoio, tentar entender, encaminhar quando possível para um profissional, tentar convencê-los de que a ajuda de um profissional é importante, porque eles também têm esse preconceito, né, de que só vai no psicólogo quem é louco, né, eles falam isso, então quebrar esse preconceito deles também, a gente tem tentado fazer, mas isso interfere, né, de forma muito direta na aprendizagem. A gente tem vários casos, por exemplo, de alunos que, por questões de orientação sexual, por exemplo, que são muito julgados, as minorias em si, né? Se for falar aqui, a gente tem que falar de várias minorias. E essas minorias são mais vulneráveis dentro da escola, então tem uma série de questões, né? Temos os imigrantes que estão chegando aí,
E muitas vezes vai parar um aluno dentro da escola que não sabe nem a língua, estão super vulneráveis também. A gente montou numa escola um clube feminista, porque identificamos questões de violência com mulheres, feminicídio, uma série de questões, e montamos um clube feminista, e isso mudou a vida daqueles alunos, assim, até hoje. Essa experiência terminou em 2016, a gente está em 2019, eles me procuram para falar sobre isso. Vejam, eu sou professora de biologia, eu não sou professora de história, ou filosofia, ou sociologia, que são disciplinas que costumam trabalhar esses conteúdos. E ainda assim encarei ali de montar o clube feminista. E eles foram longe, eles foram até a USP falar um pouco sobre a experiência deles. Eles foram para a televisão, eles foram para o jornal. E a vida deles mudou. Acho que é importante também a gente ressaltar essa questão das práticas pedagógicas não necessariamente estar vinculadas à sua disciplina, a uma disciplina determinada, né? A experiência que a Carol comentou de ser uma professora de biologia e ter um clube feminista, que talvez para outras pessoas uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é uma prática pedagógica que, por que não? Por que o professor de biologia não pode desenvolver um projeto de cunho social dentro da escola? É uma prática pedagógica que também traz muito benefício para o desenvolvimento do aluno, né? Então, a gente não ficar amarrado também aos nossos conteúdos e disciplinas e abrir mais a nossa mente para essas questões leque, que né? são diferentes e que são necessárias dentro de uma escola.